Olá, habitantes do mundo do marketing, tudo bom? Seja bem-vindo ao seu podcast de marketing agora favorito, né? Tenho certeza que depois que você já ouviu aí já quase 10 episódios do nosso podcast, eu tenho certeza que você está curtindo muito. E se não tiver também, manda aqui pra gente sugestões e críticas que vão ser muito bem-vindas. Bom, no programa de hoje a gente vai trazer um tema diferente aí do que a gente às vezes está acostumado a falar de indústria, bens de consumo, varejo. Vamos falar de energia, né? Estamos aqui com o Estevão Paiva, né? Paiva, isso aí. Head de marketing da Supergás Brás, uma marca que parece até nacional, mas é multinacional, né? É Estevão, isso. prazer ter você aqui. Muito obrigado, viu? Bom, Bruno, o prazer é meu. Como você falou, né, o seu portal favorito é um dos meus favoritos, sem dúvida nenhuma, cara. Eu tenho o maior carinho pelo mundo do marketing. Como você falou, eu sou Estevão Paiva, eu sou Head de Marketing e Comunicação da Supergás Brás, uma empresa, sim, essencialmente brasileira, né, presente no Brasil inteiro, atendendo mais de 10 milhões, de residências no Brasil, com mais de 60 mil clientes. Só que, tentando trazer um pouco o que você falou, né, a gente acha, até pelo nome Brasil, que é uma empresa 100% brasileira, mas hoje não, a gente é parte de um grupo holandês, então nós somos uma multinacional que também está presente em diversos países aí pelo mundo, como uma das empresas, né, essa empresa holandesa, que é a SHV, ela é uma das empresas líder mundial em distribuição de gás, de LP. Então a gente não está só aqui no Brasil, mas a gente tem operação nos Estados Unidos, tem operação na Espanha, na Itália, na Irlanda, na Inglaterra. Então é uma empresa bem relevante para o setor. E, obviamente, o Brasil não ficaria de fora dentro desse grupo. É hoje a maior operação de distribuição de gás da SHV, né? Até pela robustez do negócio. Como eu falei, a gente está presente no Brasil inteiro. A gente já existe como Supergás Brás há 78 anos. Então, a gente está presente aí muito forte no mercado brasileiro, nos quatro cantos do Brasil. E pronto, né, para atender os nossos clientes. Acho que esse é um grande, inclusive, um grande mindset que a gente tem, até na estratégia de comunicação, na estratégia de marketing, que é realmente prover a melhor experiência para o cliente. Acho que esse é o grande norte que a gente tem em todas as nossas estratégias de comunicação, de marketing, que é, acho que um dos grandes diferenciais da nossa empresa. Interessante. E esse talvez também seja um dos motivos pelos quais vocês estão aqui, né? Por que que uma empresa de energia está falando sobre marketing? Porque vocês têm praticamente um case, vários cases dentro de casa, né? De posicionamento de marca, de tecnologia, de experiência, como você falou, né? Então vamos tentar trazer um pouquinho do que Legal. vocês têm feito. Acho que antes da gente ir lá para a tecnologia, vamos trazer para a comunicação, como você começou, porque é um mercado bem regulado, né? É bem tradicional e vocês começaram já construindo uma marca, né? O diferencial começou aí, né? Acho que o setor, de uma forma geral, ele, por décadas, ele não se alterou, né? A forma de distribuir, a forma de vender, por muito tempo ele não se alterou. Então, quando você olha marketing, quando você olha comunicação, também não teve uma grande disrupção. O próprio setor, se você pensar, ele não é um setor sexy, né? Não é um setor que vende maquiagem, que vende bebida, que são coisas que realmente estão, talvez, ali muito mais próximas do dia das pessoas, onde as pessoas falam e tem conversa de bar sobre isso. Mas não significa que o nosso setor não é relevante. E quando Pelo você olha, contrário, né? Porque vocês pelo estão na casa contrário, das pessoas, fazem parte da vida exatamente. das pessoas, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem como comunicação, né? A gente mostrar para esse nosso consumidor que a nossa marca ela também é muito relevante para ele. Porque, assim, o nosso setor, por exemplo, eu não estou falando só da Supergasbras, eu estou falando até talvez dos nossos players, parceiros e concorrentes, que a nossa marca, as marcas de gás, elas entram na casa do consumidor, né? A gente entrega o botijão, entra na cozinha dessas pessoas e instala o botijão lá dentro. Então, isso é muito relevante, né? Que marca que hoje em dia que o consumidor deixa uma marca entrar sem pedir da licença, né? A nossa não, o nosso entregador, ele toma café quando dono de casa. Então, só isso é um atributo de marca valiosíssimo, que a gente tem que trabalhar e mostrar que realmente aí pensando pelo lado de comunicação, como você falou, né? Isso é um dos atributos valiosíssimos para a gente mostrar que nós somos diferenciados. O mercado, existem outros players, como eu falei, né? Outros players que trabalham também a venda de gás. Só que a gente quer mostrar exatamente que a gente tem esse diferencial, que é o cuidado com o cliente, de entrar na casa do cliente e mostrar proximidade, mostrar cuidado.
que vai muito além do produto, né? O produto, ele é um commodity, né? Então, como é que a gente transforma esse commodity, que como eu falei, ele não é sexy, como é que a gente transforma ele ser realmente relevante, que seja sexy, a ponto das pessoas não pensarem duas vezes na hora de escolher qual produto que querem, né? Hoje, o produto, né, o gás, seja o gás de cozinha ou até o gás para o negócio, ele ainda é muito norteado ali por preço, né, por proximidade de venda, e a gente está justamente tentando mudar esse setor, mudar o patamar do setor por meio de comunicação, por meio de marketing, para mostrar que não é só isso, né? Que a gente pode sim ser uma marca diferenciada para você, para garantir qualidade, segurança, respeito e etc. E isso tem tudo a ver com tecnologia, né? Porque vocês são uma empresa que é B2B também, né? Exato, Então tem toda a questão de cadeia, de distribuição e isso tudo passou por uma digitalização, né? exato. Eu acho que é muito bonito a gente falar de marketing, comunicação, de proximidade com o cliente, se você, sem usar tecnologia, não funciona. Então é muito bonito falar, mas sem tecnologia não vai acontecer. Então, se a gente quiser ser assertivo para mandar uma mensagem na hora certa para o cliente, na hora que ele vai abrir pelo canal correto, eu tenho que usar tecnologia. Porque é isso, inclusive, que vai fazer com que ele enxergue valor para dizer: esse cara não está me enchendo de mensagem aleatória sem eu querer. Não, eu falo na hora certa com ele, falo da forma certa, usando a linguagem certa que ele quer, né? Então, acho que isso é uma grande virada de chave que a gente está fazendo, tentando até puxar o setor para dizer que a gente não pode ser mais aquele setor, aquele mercado, ou até aquela marca que no passado estava muito mais preocupado ali com o dia a dia, venda no portão. Não, a gente está trazendo tecnologia justamente para mostrar para esse consumidor que a gente também está no ápice da tecnologia. Para quê? Para prover a melhor solução para eles. Então, acho que essas coisas que a gente tem feito, tanto no marketing quanto em comunicação, para tentar aumentar essa efetividade de comunicação, eu acho que muda um pouco do patamar, né? Então, só como exemplo que a gente pode dar, só em efetividade de marketing, a gente teve aí quase que o dobro de frequência de compra em determinados produtos que a gente tem de gás, quando você faz uma comunicação mais assertiva usando tecnologia. Por quê? Porque por que que ele compra mais com a gente? Por que que aumenta a frequência? Porque ele está entendendo que eu estou mandando algo que gera valor no momento certo para ele. Então, a gente tem plugado muitas iniciativas de tecnologia, muitas iniciativas realmente de inovação, disruptiva. O marketing da Supergasbras, né, a comunicação da Supergasbras está realmente muito à frente do que a gente olha, pelo menos que a gente enxerga dentro do setor. E eu espero que o setor venha junto, né, para que realmente a gente consiga construir talvez um setor, como eu falei, que a gente seja realmente referência e a gente não seja mais aí vou botar aqui muito entre aspas, um patinho feio de um setor que talvez não trabalha marketing. Então, a gente tem muita coisa para contar e a gente tem resultado bom para mostrar. Quando você fala trabalha marketing e a gente falou da comunicação, do posicionamento, vai até da cor, né, do botijão que é diferente, né? Exatamente, exatamente. Nosso ser douradinho. E ser douradinho significa que também a gente é um produto diferenciado, né? A gente não é o prateado, nós somos o douradinho. Nós não somos outras cores, nós somos o douradinho, né? Então, por que que nós somos o douradinho? Então, a gente mostra a cada atividade que a gente tem, a cada ação que a gente tem de marketing ou de comunicação, a gente mostra também o porquê ser douradinho, né? A gente tenta combinar o fato de termos que ser douradinho, mas com elementos de marca e de convencimento de marketing. Falando um pouco dessa efetividade, né, da comunicação e tudo. Por trás disso tem um programa, né, tem uma estratégia de relacionamento. Conta um pouquinho. A gente, dentro da minha estrutura, a gente tem algumas frentes importantes. Então, a gente tem frente de marca, de comunicação, que aí é todo o trabalho que a gente fala que é mais orgânico, né? É super topo de funil. E a gente tem lá, obviamente, o meio para o fim do funil, que aí a gente está trabalhando efetivamente o marketing voltado para prospecção, né? Trazer cliente para dentro. E o trabalho de retenção de clientes, né? Redução de termination, né? A gente tem clientes desde clientes que compram botijão, mas também tem clientes com contratos de 5 anos, de 10 anos, que são grandes indústrias, grandes empresas. Que aqui a gente está falando de B2B e B2C, né? Quando você Exato, fala 10 milhões de lares são pessoas físicas, 60 mil exato, clientes são pessoas jurídicas. exato. E aí, ou seja, a forma de nos relacionarmos com a nossa base, ela é muito diversa, muito diversa. Você Então, tem um desafio, né? Que você tem que falar com dois públicos diferentes. Ou exatamente. três, né? Se bobear. Eu diria Muito mais do que mais. 3, provavelmente, porque assim, quando eu olho o P13, que é o nosso botijão douradinho, Aham. ali eu tenho a dona de casa, a pessoa que cozinha,
mas eu também tenho, às vezes, uma pessoa solteira que Sim, está em casa e mora sim. sozinha e cozinha. Ou seja, uma família e um solteiro. A forma de eu abordar ele é diferente. Tem cliente também do botijão que compra em 30, 40 dias porque cozinha todo dia. Tem outro que compra a cada 6 meses porque ele cozinha, mas pede muita comida em casa. Então, olhando para o botijão, eu tenho muita diversidade. Tem diversidade, inclusive, regional, né? Porque no Nordeste se faz mais calor, no Sul faz menos calor, então o consumo acaba também sendo diferente. Quando eu vou para B2B, mais diversidade eu tenho ainda, né? Eu tenho desde pequenos comércios, hamburguerias, que consomem o nosso gás para cozinha, mas eu também tenho hospital, eu tenho condomínio, eu tenho indústria, eu tenho agronegócio. Então, a nossa marca está presente em quase que todos os setores. E aí, quando você traz, né, dentro de todas as disciplinas que a gente tem, desde a parte de comunicação até a parte do marketing de prospecção e o CRM, temos estratégias diferenciadas para cada um desses segmentos. Voltando até a história de tecnologia, sem a tecnologia a gente não consegue fazer, né? Eu não consegue. Então, a gente estava agora há pouco tempo, a gente estava no Google, a gente visitou o Google, a gente visitou a Meta, justamente para cada vez mais aprimorar essa abordagem com eles, né, de prospecção principalmente. E no lado do CRM, é muito cirúrgico, o trabalho que a gente faz é realmente muito cirúrgico. A gente, Tem um case aí para você contar, né? então a gente está hoje plugado com a estratégia Martech, né, então a gente está com o nosso parceiro, que é o Salesforce, que é o nosso parceiro de solução de CRM voltada para essa otimização de comunicação, que justamente nos garante que a gente tenha toda essa diversidade, né? Essa otimização de comunicação para cada perfil, para cada canal, para cada tipo de necessidade que a gente tem. Então, a gente tem uma série de iniciativas já plugadas nela. Então, assim, um exemplo que a gente tem de um produto nosso, que é o botijão, que é o maior que a gente fala, que é o P45, Uhum. que a gente já tem hoje quase que 60% das vendas que já estão vindo por meio dessa solução de CRM. Então, as vendas, quase que mais da metade já estão vindo por meio dessa solução de otimização, estimulando realmente a recompra desses clientes. É, e também tem um ganho absurdo, que acho que o marketing hoje, né, Bruno? E como é que funciona? Como é que funciona essa estrutura, assim, para essa recompra? O que vocês Então, a fazem para gente, isso a gente tem acontecer? uma série de réguas, Aham. né? O tempo, obviamente, tem todo um tempo de compra dele, né? Então, Uhum. quando ele compra e quando ele vai voltar a comprar. Então, a gente tem uma série de réguas ali de relacionamento com ele, com cada um dos clientes, de quando ele entrou, quando ele comprou, qual é a frequência que ele tem. Então, a plataforma nos dá justamente todas essas informações que a gente tem do cliente para entender a melhor forma de abordar ele na hora certa. Então, com essas informações, né? Com o alto nível de informação que a gente tem nessa base de dados, nos dá certeza que a hora que eu vou abordar ele não vai ser errada. Então, se eu não tenho essa informação, por exemplo, pode ser que eu aborde ele, mande um e-mail ou mande um WhatsApp por ele, talvez um dia depois de quando ele já comprou. E aí, às Sim, tá vezes, no quando ele momento. faltou, exato, quando faltou o gás para ele não vai lembrar de mim. Pode ser que ele compre na esquina num concorrente meu. E eu consigo antecipar isso, né? Sabendo exatamente quem é o perfil do cliente, qual é o canal que ele vai receber de uma forma mais efetiva, eu consigo reverter isso no momento certo. Então, como eu falei, assim, já tem quase 60% das vendas de determinado produto que a gente tem nas Pegasbras, justamente porque a gente está sendo muito assertivo na comunicação desse tipo de cliente. E isso é muita tecnologia na veia. E teve um incremento também que você falou, né? Teve. Então, assim, a gente teve um incremento. Tem um ponto importante de redução de custo. Acho que, antes de mais nada, a gente tem redução de custo. Então, a gente teve, para alguma dessas réguas, a gente chegou até 55% de redução de custo nos disparos, porque a gente não precisa ficar. É um exemplo muito fácil de se dar, né? Ao invés de eu mandar por e-mail, por WhatsApp e por SMS, eu não preciso mandar pelos 3 canais. Eu vou mandar para aquele canal que eu sei que ele vai abrir, né? Então a gente já tem um resultado absurdo. E a gente tem, sim, aumentos consideráveis nos resultados que a gente tem. No caso, não posso dar todas as informações aqui para vocês, mas Para não é, abrir para os é, não concorrentes, posso né? dar, mas assim, a gente teve alguns resultados realmente bem relevantes de uso de aplicativo para autoatendimento, Uhum. né, que cresce cada vez mais. Então, eu diria, de uma forma geral, que a Martech, eu falo isso muito lá para o time, que a Martech, né, a estrutura Martech com Marketing Cloud,
ele é a virada de chave para o marketing. Ele é a virada de chave que vai fazer com que realmente a gente consiga ter mais efetividade nas ações, redução de custos, porque a gente sabe que hoje em dia Sim, é norte para qualquer sim. profissional de marketing, e negócio, né? Então a gente agora até recentemente, mais uma vez, assim, muito com o nosso parceiro, que é o Salesforce, a gente vai evoluir, a gente vai construir ainda mais relevância, né? A gente vai plugar outras soluções para ainda ser mais assertivo nas comunicações. A gente não está ainda com todas os produtos plugados nessa estrutura, mas o nosso caminho é plugar 100% das nossas soluções no Marketing Cloud, porque já temos case, como eu falei, redução de custo, a gente tem aumento de uso, aumento de frequência de compra. Então, como eu falei, a gente aumentou em quase 85% a frequência de compras do P45. Então, não tem como não ser não tem como ser uma estratégia diferente dessa. Interessante, né? Você que é uma indústria que, teoricamente, né? Muitas pessoas aqui podem se lembrar do caminhão de gás, né? Perfeito. Tocando musiquinha, buzinando para poder vender. E hoje você tem uma parte muito grande da sua vida, de toda a sua jornada digital, né? Exato. Esse mundo mudou muito, né? E vocês foram também precursores disso, né? Dessa digitalização, né? O mercado de gás ele ainda é muito movido a esse porta a porta. Não podemos negar, até porque como a gente tá no Brasil inteiro, a gente está desde grandes capitais até o interior. A gente sabe que ainda tem muita compra que acontece via porta a porta, o caminhão que passa, que buzina. Mas isso não te dá recorrência, não te dá frequência, né? Não te É, dá fidelidade, né? Tanto. isso depende muito, obviamente, do quanto aquele caminhão, aquele revendedor na ponta trabalha esse cliente, né? Então, se ele não passa na porta daquele cliente na hora certa, no momento certo, você está correndo o risco dele comprar no concorrente do lado. Então, a gente fica muito à mercê disso. Quando você digitaliza todo o processo, é um pouco do que eu estava falando até do Marketing Cloud, né? Você conhece muito mais o cliente. E a partir do momento que você conhece mais o cliente, você aborda ele. E pode até ser que talvez ele não compre, né, na minha mensagem que eu mando para ele pelo WhatsApp. Mas minimamente ele vai lembrar de mim e ele vai voltar lá na revenda e vai comprar. Então, no final das contas, essa digitalização ela tem um papel super importante, obviamente, de compra pelo digital, mas ela tem um papel muito importante também de lembrança de marca. Porque a gente trabalha todo o CRM, né, no processo de digitalização, desde a entrada dele no funil, mas também após, né, no estímulo à recompra, na lembrança de marca, que é algo que num passado recente, o setor não fazia com muita frequência, né? Ele Sim, dependia muito do revendedor. é interessante, é isso que eu falei, né? Se no passado não tão distante, e que acontece também em muitos lugares do Brasil, que a gente não é só aqui Rio e São Paulo, né? Tem esse comportamento, né? Mas vocês têm o comportamento de como e-commerce também, né? Que faz anúncio no Exatamente. Google, na Meta, para poder captar clientes, trazer para a base, trabalhar ele, né? A gente trabalha o topo do funil inteiro lá. A gente trabalhava até muito mais o fundo do funil, a gente tem trabalhado cada vez mais o topo do funil, que a gente enxerga muito valor nessa questão Isso é da. muito interessante. Marketing não é só performance, né? Exato, e eu acho que Marketing digital não é só performance. eu vejo assim, até eu postei no LinkedIn um dia desses, assim, o quanto que a aceleração das coisas, a ansiedade faz com que o marketing queira resultado hoje, E é né? uma coisa também que você falou, além da questão da awareness, né, da lembrança, é a questão da consideração. Exato. Porque Que quando ainda tá lá você no topo, né? você tem ali, ó, captei esse cara, tô conversando com esse cara via e-mail, WhatsApp, enfim. É, tá, mas ele não tá no momento de compra. E- Mas se você continua, né, fazendo esse relacionamento, você tá ali em consideração. Porque quando ele exato. lembrar, quando ele precisar, posso comprar pelo aplicativo, posso comprar pelo WhatsApp, que são coisas também que a gente pode falar, né? Exato, e por isso que a gente, eu, eu martelo muito isso, falo assim, precisamos trabalhar a marca, porque a minha frequência de compra é muito longa, né, diferente, e ele não vai comprar antes, ele só vai comprar quando realmente o gás estiver perto de acabar ou acabar. E se eu perder esse momento de compra, de novo tecnologia também, né, é importante ter o máximo de informação do cliente, porque eu não posso perder esse momento de compra. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho ali 45 dias de intervalo de compra na média, que eu tenho que ficar falando com ele, conversando com ele.
E como é que eu converso com ele, né? E acho que é um outro viés muito importante que a gente traz na nossa marca, na essência da nossa marca, que é a questão da humanização. É assim, a gente não trabalha a sua marca olhando o produto, né? A gente trabalha muito influência. Influência a gente sabe que não é o que vende direto, mas é o que trabalha, o que conecta, o que gera lembrança, o que abre porta. Então, influência a gente faz muito. A gente faz muito conteúdo memificado, né? Que viraliza e que muita gente, né? Às vezes, o cara que está na ponta, que está ali esperando a venda, ele fala assim, por que você fez esse meme? Da Supergasbras. Eu falei, porque eu quero continuar na memória dele, do cliente. Tá? E não é isso que vai fazer ele vender, ele comprar, né? Mas minimamente eu estou na memória dele. E aí, a partir do momento que eu continuo na memória dele, ele vai me, como você falou, né? A consideração passa a ser mais fácil. E aí, quando, de novo, voltando à parte do caminhão, ele vai esperar o caminhão passar. Porque ele quer a Supergasbras. Ele vai, e quando o caminhão passar, ele não vai ter nem dúvida. Talvez em algum momento a gente até, talvez uma parte utópica aqui, é que a gente já não esteja nem mais negociando o preço. Porque ele fala assim, cara, eu quero esse, não quero o outro. Eu quero o douradinho, eu quero o melhor que tem. Então, esse é o caminho que a gente quer chegar, né? E é uma construção, como eu estava falando, dessa aceleração que a gente tem hoje no marketing, da ansiedade de resultado, que a gente tem que equilibrar muito, e a gente equilibra muito na Supergasbras, entre, calma, vou dar resultado agora, mas deixa eu fazer um pouco aqui de marca para eu construir um resultado lá na frente. É difícil, não é fácil para o mercado, como eu falei, que é um mercado ainda que toda essa parte da humanização, da tecnologia, uma coisa que vem de poucos anos para cá, né? Ele ainda é muito logístico e Uhum. pessoal lá no campo, mas a gente vem conectando cada vez mais para dizer, não, não é só sobre o campo, é campo e digital junto e a gente vai lá. Porque eu preciso muito dele também, eu preciso do caminhão, eu preciso que ele bata na porta, eu preciso que o entregador É vá mais lá. um ponto de contato, né, quando a gente tá Exato. falando de experiência, A né. experiência ela é completa, só que ela hoje, na grande maioria das vezes, ela começa pelo digital, né, no momento que ele Sim. está ali, às vezes, zapeando no Instagram, no Google, no TikTok, e é onde ele começa a ter assim: "Ah, Supergasbras. Ah, tô entendendo, tô gostando". E aí quando o cara vai na casa, passa o caminhão, ele não pensa 2 vezes. E é interessante que a gente está falando dessa digitalização, né, eh, acho que poucas casas não tem um adesivo, né, principalmente quem talvez, não more quando o gás é tubulado, né, mas tem um adesivinho ali do gás e tudo, teoricamente pelo telefone. Hoje tentou-se um pouco pelo aplicativo, mas também muito pelo WhatsApp também, né, tem esse trabalho também, né. Tem, a gente o imãzinho de geladeira, ele é muito pedido ainda, né, muita gente ainda pede, É um porque material de comunicação que é um você tem que material de fazer comunicação que todo sempre, né. ele faz parte do nosso business e ainda é um fator de lembrança, né. Só que por meio de toda essa evolução da comunicação que a gente citou aqui agora, cada dia que passa isso passa a ser menos relevante, né, porque você não precisa ter mais um imã de geladeira, porque eu vou te lembrar, na hora certa, no momento certo, fica tranquilo. Só que ainda tem um apego muito de gerações de tipo: "Não, mas eu tô apegado ao imã, se eu não tiver o imã e faltar o meu gás, eu não sei o que eu vou fazer". Então a gente está num momento justamente de transição disso. Acho que, como eu falei, um mercado que por décadas se trabalhou dessa forma, né, onde eu ligava para alguém ou esperava o caminhão passar. E a gente está tentando inverter e dizer assim: "Fica tranquilo, você não precisa fazer nada, nós vamos te ajudar". E acho que o papel do marketing, o papel da comunicação via digital, ele é super importante nessa transição, mas o papel do campo, né, o time que trabalha com a gente que está no campo também é crucial, né? O entregador, o revendedor, ele também tem um papel importante de chegar lá e falar assim: você não precisa do imã, fica tranquilo que a gente vai te avisar na hora certa. Demora, como eu falei, é uma questão geracional, demora, assim, mercado como esse, para quem está aí nos ouvindo, sabe que quem trabalha com esse tipo de mercado sabe que não mudar o comportamento de consumo não é de um dia para o outro, mas quando você tem uma estratégia 360, que é o digital, trabalhando com o orgânico, com o marketing de SEO, o marketing no YouTube, e que tem lá na força de venda, que tem o caminhão da revenda, o motorista, o entregador. Quando você fecha a cadeia, é muito mais fácil você mudar o comportamento de consumo. Não estou falando que é rápido, mas é mais fácil. Então, eu acho que é isso que hoje nos diferencia. Quando você fala da digitalização, a digitalização acontece não só no digital, né? Acho que olhando a cadeia como um todo.
E quando você fala da cadeia como um todo, o entregador, né, ele tem um papel também muito importante na estratégia de vocês, né? Inclusive no digital, né? Como pessoas que são influenciadoras também, É, né? a gente ama, nossa, a gente ama os influenciadores das revendas, né? Porque eles, inclusive, eles são muito mais criativos que a gente, né? Eles estão lá no campo e eles conseguem produzir conteúdos muito mais verossímeis, assim, são muito mais verdadeiros. Então, eles ajudam muito a gente nessa missão. Eles, inclusive, são promotores da digitalização, né? Assim, eles são pessoas que estão no Instagram, então eles chegam lá e às vezes tem uma pessoa, às vezes uma pessoa já com uma idade mais avançada, que de repente não consegue mexer muito no digital, esse entregador, de repente, ele pode estar ali ajudando a pessoa a instalar um aplicativo, a favoritar o WhatsApp da Supergasbras. Então, ele tem um papel crucial no nosso business, né? Eu diria que, inclusive, até recentemente a gente fez um vídeo de homenagem ao entregador, o quanto que ele é importante na cadeia. Então, a digitalização, a gente fica aqui no escritório, né, olhando o Google, o Facebook, fazendo aquele marketing que a gente está acostumado, mas no fundo, esse cara ele tem grande parte da responsabilidade. Então a gente usa muito, né? A gente conta muito com eles nesse processo. Quando você fala também de MarTech, de digitalização, tem os dados, né? É data-driven, tudo, e o marketing está ligado direto aí no CEO, e as métricas de vocês ali são bem, eh, diria, bem ajustadas ali junto com a companhia como um todo, né? Uma companhia orientada por metas, por objetivos, e vocês no marketing também tem isso para entregar também, né? Muito forte. Não, a gente dados é algo que eu diria que sempre uma dor, porque o dado por dado só, a gente sabe que às vezes ele não faz sentido. Ele tem que ter um storytelling, né? Sempre vai ter que ter um Sim. storytelling. Então, é sempre uma dor para o cara de marketing, porque ele, às vezes ele mostra um resultado, mas se não tá falando a língua de quem tá lá, talvez no campo, ele vai falar, putz, tá bom, mas para que isso serve para mim? Então, a gente tem muito dado, acho que o desafio é, a gente tem muito dado, como é que a gente transforma esse dado em informação relevante para quem está na ponta, para dizer assim, isso aqui está mudando ou vai mudar o patamar de venda da sua região, da sua unidade, da sua revenda. Eh, mas eu acho que quando você fala que a gente está direto ao presidente, é um grande facilitador, né? Acho que quando você está ali com alguém que está ouvindo o que a gente tem para contar, ele acaba disseminando isso para as outras áreas. Então, quando a gente olha, conversa com a área de negócios, conversa com a área de logística, conversa com a área de produto, é muito mais fácil porque a gente tem ali toda a cadeia envolvida, já minimamente educada e cadenciada em relação ao poder que o marketing tem, né? Não, eu não diria que é fácil para uma empresa que não é essencialmente de marketing, né? Nós somos uma empresa de energia, não é fácil, mas a gente tem conquistado bastante coisa, assim, e tanto que os resultados vêm, né? Então é muito porque a gente está conseguindo gerar valor para o negócio. Agora, você comentou anteriormente sobre a questão da performance, né? Como é que você está equilibrando? Porque até um papo anterior que a gente teve, você comentou que a Supergás Brás não tem investido em grandes campanhas de comunicação, né? São coisas bem certeiras, bem direcionadas, inclusive com esse projeto de relacionamento, de recompra e tudo. Fala um pouco dessa estratégia mais macro, assim, quando vocês decidiram pensar, olha, vamos trabalhar aqui mais apertando esses botões aqui que estão trazendo um resultado para a gente, do que eventualmente fazer uma grande campanha de comunicação. Isso também, por mais que você falou que o awareness é importante, mas tem essa diferença também, né? Um pouquinho de um tiro de canhão ou de um tiro mais certeiro, né? É. O tiro de canhão já aconteceu com alguma frequência na Supergasbras, assim, Uhum. talvez há 10 anos atrás, mais ou menos. Já existiu realmente um norte da empresa para fazer isso. Mas eu diria, assim, Bruno, que o mercado mudou, né? Eu particularmente acredito que o tiro de canhão tem que fazer muito sentido. Você vai usar ele para realmente mudar um cenário que talvez seja muito difícil de mudar. Então, eu acho que agora, nesse momento, não está fazendo sentido para a gente fazer um tiro de canhão, porque a gente tem um trabalho muito forte de, como a gente falou, né, digitalização, de proximidade com o cliente, e o tiro de canhão não me ajuda nesse ponto, né? Eu acho que o tiro de canhão me ajuda quando eu tenho uma reformulação de marca, quando eu tenho um lançamento de um novo produto.
talvez ajudaria. Mas como eu tenho uma marca estabelecida, eu tenho produtos estabelecidos, eu estou num processo de digitalização de proximidade com o cliente, significa que eu não adianta eu fazer isso. Então, o que que eu faço? Eu uso mídia segmentada, mídia direcionada, uso o CRM. Porque o trabalho que eu tenho que fazer realmente é quase que um para um, individual. E talvez a verba que eu tenha para fazer todo esse trabalho segmentado, eu poderia fazer uma grande campanha. Mas eu talvez não teria a mesma efetividade de negócio, que como eu falei, eu tenho uma necessidade de mostrar resultado. Então a campanha, ela imediatamente não me gera um resultado, né? Uma grande campanha. Então a gente tem hoje focado muito mais, eu não estou dizendo que uma grande campanha não daria certo, mas pensando que assim, a verba é uma só, eu preciso atacar naquilo que hoje é mais estratégico para mim. Vamos deixar de fazer alguma grande campanha no futuro? Cara, tomara que não. Provavelmente em algum momento a gente vai voltar a fazer. Espero eu muito em breve. Mas é porque a gente vai ter alguma necessidade de negócio que remete a eu estar na TV, por exemplo. Eu fazer campanha na TV, eu fazer campanha em outdoor. Isso vai chegar esse momento. Mas hoje a gente está aqui, ó, olhando um para um. Porque é onde eu estou precisando, por conta de digitalização, por conta de proximidade com o cliente. E você falou bastante, né, da segmentação, né? E quando você consegue mapear, né, essa jornada, mapear o tempo, né? Eu lembro quando você conta um pouco desse case, me lembra muito da Bibi Calçados, né? Que Uhum, faz já um trabalho há algum tempo. A gente tem alguns conteúdos no portal sobre a Bibi Calçados e ele lembra assim, ó, seu filho nasceu já fez 1 ano, já fez 2 anos, a cada tempo que o pé da criança cresce, tem que comprar um sapato diferente, né, porque senão e se você não comprar naquele momento, você vai passar e vai comprar do concorrente, né. Quando você falou, da é, questão de que se vocês não venderem, eles vão comprar do mesmo jeito, me lembrou muito esse case também da Bibi, que tem também um programa de relacionamento via comunicação digital, de segmentação, de conhecendo o perfil do cliente exatamente e para comunicar na hora certa, com o produto certo. Me lembrou muito isso, é muito interessante. eu acho que pensando no nosso segmento aqui, seja talvez bem parecido. Sim, Talvez a Bibi Calçados tenha até um desafio muito maior, porque o dela talvez seja o tempo de troca é de é, ano, né? Talvez de ano em ano. O nosso, pelo menos, é de 45 dias, né? é. Mais ou menos. E no caso de B2B, às vezes é de 5 anos, né? É um contrato de 5 anos. Eh, e eu acho que, provavelmente, como você está contando, né? Assim, a Bibi tem ali um trabalho de 1 ano que ela fica ali no one-to-one com ela, né? De um para Sim, um. Não é uma grande campanha que vai mudar. Talvez sim, em algum momento, se ela perceber que a marca dela talvez esteja perdendo força, tem que fazer. Porque, assim, sim, é o caso da Supergasbras, assim. A Supergasbras, como eu falei, talvez tenha que fazer, por quê? Porque a marca, né? Aí vamos no topo do funil. Talvez a gente tenha que fazer um fortalecimento de marca. Mas como a marca hoje está forte em várias regiões, a gente pode trabalhar com funil mais lá embaixo, né? A Bibi é a mesma coisa, assim, a Bibi você está em tudo quanto é loja, é tudo em qualquer shopping, né? Então você já tem uma marca ali consolidada e acho que agora é trabalhar o cliente. e como é que é a especificidade dessa comunicação? Tipo, as pessoas buscam, assim, igual entro lá, quero comprar uma camisa, quero comprar um eletrônico. Como é que é o comportamento desse teu cliente, pessoa física, quando a gente está no Google, quando a gente está numa rede social? Então, a gente tem, pensando em marketing digital, assim, a gente tem, obviamente, duas grandes frentes, que é Google e social media. Que tem comportamentos totalmente distintos, né? O Google, ele realmente está procurando, ele quer e ele procura ali, eu quero gás barato, revenda de gás próxima, ele tem o comportamento dele para entender aonde que ele vai comprar. Então, se eu não blindo aquilo ali, ele vai procurar revenda de gás próximo, ele pode achar meu concorrente. Então, a gente está ali realmente brigando ali com concorrência para aparecer em primeiro. Quando você fala em social media, muito mais ali é blindar o momento de compra dele, para que ele lembre de mim. Claro que tem momento que ele está ali no social media e ele lembra de comprar, acontece, mas o momento do social media dele, do cliente, não é de querer comprar. Ele está ali realmente scrollando, ele não está cozinhando. Sim. Do Google, não. O Google, provavelmente, o gás acabou ou está perto de acabar, então ele vai, abre o celular dele e procura. Cadê o telefone da minha revenda? Então é a hora de eu aparecer para realmente resolver e tentar vender. E a gente usa, obviamente, outras frentes de comunicação, que aí, como eu falei, marketing de influência, enfim, portais segmentados, né, para a gente tentar se aproximar um pouco mais do cliente.
Mas o momento de compra dele, ele determina. Então, ele busca, ele vem buscar. E eu preciso estar na lembrança dele. Ou então, ou ele vai direto nas minhas soluções, que ele já se familiarizou, acontece muito isso. Tem muito cliente que já tem o nosso aplicativo instalado, já tem o WhatsApp favoritado. Ou ele vai nas plataformas onde ele pode buscar, que aí é o Google, uma indicação de alguém, de algum amigo, de algum colega. Ou ele sabe, já o telefone, como eu falei, é o próprio imã de geladeira, ele já Sim. sabe, ele já encontra. Dentro dessa transição, né, dentro dessa digitalização, quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram? Porque é um processo, né? O que que vocês viram que funcionava, o que que não funcionava, o que que deu muito certo, o que, poxa, funciona até hoje? Olha, o que eu posso falar, vou dar spoiler pra concorrência copiar a gente, hein? Se bem que eles já estão tentando copiar a gente, hein? Mas olha, o que eu posso dizer pra vocês é que influência é algo que muda o jogo muito. A gente tem feito bastante. Como eu falei, não é venda imediata, mas abre muita porteira. Se você faz direito, obviamente. Então, eu acredito muito nesse modelo. Marketing influência, acho que veio para ficar e é só saber fazer. E eu não estou falando de influência grande, eu estou falando micro-influência mesmo, aquela pessoa que cozinha na comunidade e que só atende, às vezes, só abrange uma comunidade. Então, a gente tem feito muito isso. É, como a gente falou, né? O CRM, mas o CRM otimizado também muda muito o jogo. Se você faz o CRM entendendo quem é o cara, qual é o cliente, qual é o momento de compra dele, você sai muito na frente. Então, acho que esse é um aprendizado também que a gente, como eu falei, a gente vai investir mais, a gente está muito próximo das plataformas para investir mais em CRM. E pensando em prospecção, em mídia, acho que a gente tem dois grandes desafios que eu queria contar para você aqui, ô Bruno. Primeiro, quando você fala de prospecção B2C, que é o botijão, como a gente já falou, o Google ele é muito diferenciado, né? Assim, o Google ele é realmente um momento de compra do cara. Então eu tenho que estar ali de uma forma muito forte, seja em mídia ou organicamente. Mas quando você olha B2B, é um outro planeta, né? Então o nosso desafio para B2B hoje, para prospectar cliente de alto volume, cliente hospital, agronegócio, comércio, indústria, a gente entende que a gente ainda tem muito para aprender. Eu acho que eu não diria nem, eu não sei se você concorda, Bruno, mas eu não diria nem que isso é a Supergasbras. Acho que o mercado de marketing B2B ainda está se descobrindo. Então, nós estamos exatamente nesse momento. Mas o que a gente já descobriu, que eu posso dizer para vocês, é que o mercado de B2B não funciona com uma prospecção simples e direta. Ele é muito awareness, muito awareness. A gente entende isso E relacionamento, né? muito. Assim, obviamente, o relacionamento ali na ponta Uhum. é muito relevante, mas o awareness muda muito o jogo, né? Especialmente porque, às vezes, esses são contratos de longuíssimo prazo, né? O B2B não é um contrato, não é uma coisa que ele vai decidir numa busca no Google. Então, você tem que estar constantemente ajudando ele, né? Ajudando aquele gestor de compras, aquele gestor de contratos de uma empresa, de uma indústria, de ajudá-lo a saber que nós temos uma solução para ele na hora que ele Uhum. precisar. Então, eu tenho que estar constantemente, talvez mais do que o B2C, eu tenho que estar muito mais ali perto dele. Você falou algo bem interessante. A gente fala pouco de B2B e é É. interessante você estar aqui para a gente tratar um pouco desse assunto. A gente teve, eh, não sei se no final do ano passado ou no início desse ano, o CMO Agenda com a CMO da TOTUS. Uhum. E é puro B2B. Por o B2B. E tem uma relação, porque quando você fala de contratos de 5 anos também, né, num PJ de vocês, quem vai. O RP também quase que pro resto da vida, né? Você não Exato. troca a cada 1 ano, 2 anos, você fica muito tempo, né? E trouxe muito o que você falou da comunicação 360. Não é ou, né? É e. Você tem que estar em todos os pontos de contato, porque são vários influenciadores, vários perfis de compra, né? É É, uma jornada longa, é uma jornada. Ela até falou assim: tem uma jornada de 6 a 1 ano, às vezes, para exato. comprar, né? Então, a gente teve aqui também, no caso já do podcast da mãe de mamadeiras, né? Nossa, que legal. Às vezes a mãe descobre que vai ter o filho, sei lá, já tá com 1 mês. Uhum. E ela tem mais quantos meses para poder comprar um enxoval? Mais 6 meses, né? Que vai deixar. Então, ela tem.
Olha, eu achei muito legal que se você não viu esse episódio da Man, é muito legal. Ela tem 6 meses para construir marca e para vender. Porque é uma pessoa que da noite pro dia virou mãe, Virou mãe, começa a buscar. começa a buscar e você tem 6 meses para para construir marca e para considerar e para vender para aquela pessoa. É, Né? Então, assim, é mais fundo de fundo, é mais B2C, né? E outro mercado, mas também é desafiante, né? é. Desafio não falta, né? Não, e o desafio do B2B, como você falou, é muito de longo prazo, né? Porque, às vezes, o cara que toma a decisão de trocar uma solução de energia numa grande empresa, às vezes a solução de energia está lá, aquela solução que já está contratada está lá, às vezes, há 10, 20 anos, é a mesma solução. Ou seja, esse cara que, de repente, assumiu esse contrato, não foi nem ele que contratou lá atrás. E agora, de repente, surgiu uma oportunidade de trocar. Ou seja, ele tem que talvez aprender o que que é, porque é um cara que de repente vai ter que entrar nesse negócio. Então, nosso papel é justamente entrar nessa conversa com ele para ajudar ele nessa missão, para ele tomar a decisão, amadurecendo, obviamente, né? É igual uma mãe, como você falou, a mãe, Sim, quando ela tá ali, ela se descobre, ela tem 6 meses para aprender o que que é ser mãe, né? É a mesma coisa, talvez o cliente ali, ele não foi ele que contratou aquela solução, então a gente tem uma missão de ajudá-lo para justamente ser uma solução que não é somente oportunista ou que é redução de custo, não. É algo que vai ajudar no teu negócio, sabe? sim, É algo que vai melhorar a sua produção de leite, vai melhorar a sua sim. produção de minério. Então a gente tem muito isso na cabeça, que acho que, como eu falei, talvez é muito testing learning ainda, né? O B2B ainda é muito incipiente. E as regionalizações, né? Vocês são Brasil, quase Brasil todo, né? Então, assim, Exato. cada área você tem uma especificidade, né? Tem um tipo de cliente, um tipo de necessidade diferente. Assim como acho que o B2C também tem esse viés, né, regional, muito por conta do comportamento de consumo de cada região, mas nesse caso acho que ainda é mais, sem dúvida, Bruno. Acho que o cliente, o tipo de negócio muda, a forma que eu vou abordar ele, o benefício que eu vou gerar para ele, né, o segmento que ele está, se ele é um gestor de contrato ou não, ele é o dono do negócio. Então, se ele é o dono da hamburgueria, é um jeito de falar. Se ele é só um gestor de contrato numa grande mineradora ou de uma grande indústria, é um outro jeito de falar. Então, você falou perfeitamente. A segmentação, acho que é o change maker do negócio. E não duvido, daqui a pouco vocês vão estar utilizando inteligência artificial para fazer toda essa comunicação de forma personalizada, ou já está usando. Bruno, você tá. A gente já usa, É, Bruno, já né? usa. A gente já está usando muito nessa Legal. relação com nossos clientes. Então, a gente já tem esse trabalho de inteligência muito plugado ali no CRM. Então, a gente já sabe exatamente por meio do melhor canal, melhor forma, melhor texto, melhor abordagem que a gente faz, é muito usando inteligência artificial que vem plugada ali nessas soluções de CRM. Então, assim, essa é uma das iniciativas que a gente tem de IA. A gente tem, por exemplo, IA para produzir peça, né? Usar qual é a melhor peça que a gente pode usar. Então a gente tem uma série de iniciativas de IA. A gente tem nosso avatar, a nossa brand persona, que é a Su, que também é uma dos grandes Influenciadores. influenciadoras. Assim, nós fomos top 10 no IBEST como brand persona. Que também ajuda a gente a construir essa identidade de proximidade com o nosso cliente, que também é muito feito ali baseado em um pouco de inteligência artificial ali para produzir ela, né, para trazer ela para a vida. Então a gente tem uma série de iniciativas que eu diria que, como a gente estava falando logo no início da nossa conversa, ele é um setor ainda muito tímido, né? O setor de energia, quando se conecta ao marketing, a gente não tem ainda um brilho que a gente gostaria de ter. Mas eu posso dizer que a gente tem muita coisa legal para contar. Mas eu acho que é aí que está o brilho do marketing, né? Porque é onde está o Exato, desafio, onde não tem aquela coisa aparentemente sexy, né? Do bem de consumo, dos grandes eventos, das grandes campanhas, mas, cara, marketing é negócio, né? No final das exato, contas, é exato, você exato, ver, olha, qual dessa base de cliente aqui, como eu faço para ele comprar de forma recorrente, como eu exato, tenho relacionamento, como eu trago mais gente, como eu faço esse cara ser fiel à minha marca, né? exato. Eu acho que Marketing é isso. existe um marketing que vai vender o botijão dourado. Existe um marketing que vai vender uma experiência para você cozinhar melhor. E a gente está muito mais conectado ao marketing que quer gerar uma experiência para garantir que ele está cozinhando, para que o negócio dele esteja rendendo bem, né? E a consequência disso, né, de você ter uma boa experiência cozinhando, de você fazer uma comida gostosa, é o quê? É o meu produto.
mas eu não vou marketear o meu produto. Eu marketeio a experiência, o benefício. Então, eu acho que quando a gente fala da gente não ser sexy, mas a gente se torna sexy quando a gente tem esse tipo de discurso. Quando eu falo para a pessoa que está cozinhando lá, fazendo o almoço de domingo dela, e ela tá na mesa e ela fala assim: deu tudo certo, cozinhei, fiz o meu almoço de domingo para minha família. E a gente dizer que você fez porque você ficou tranquila que o botijão chegou quando você precisava. E não importa se é um botijão, se é um caminhão que vai e abastece o tanque do hospital, não importa o que é. O que importa é que é a facilidade que a gente entrega, a comodidade, a segurança. Então, todos esses atributos que estão em volta do nosso produto é o que, é o que a gente quer promover para que a nossa marca seja vista como uma marca, ou até que entre aspas, sexy, para que seja realmente uma marca diferenciada no Sim, mercado. sim. E a gente está falando desde o início aqui de uma commodity, né? Exato. E nem por isso a gente ficou falando dessa questão da commodity, porque justamente é como que a gente faz que algo que seja um meio, né, se torne algo relevante, e que em vez de, às vezes, gerar um problema de não ter o almoço ou de atrasar o Exato. almoço, de ter uma solução, né? É totalmente diferente quando você pega com o olhar de marketing, né? O que a gente nunca pode ouvir é: não fiz o meu almoço por causa das Pegas Brás. Eu não servi os hambúrgueres da minha hamburgueria por causa das Pegas Brás. Isso a gente nunca pode ouvir. Então, isso é a nossa essência. Por isso que a gente fala que a nossa essência é a experiência, né? O cuidado que a gente tem com nossos clientes. Quando você entrega isso, isso é marketing na veia. Legal. Isso é o marketing, eu diria que é o marketing do dia de hoje, né? Você olhar um para um. É o Bruno, é o Estevão, cada um tem uma necessidade. No passado, a gente estava até falando sobre grandes campanhas, mas no passado não é que você não conseguia, talvez era muito mais difícil você fazer uma segmentação, né? Então, você tinha talvez uma segmentação, mas ainda assim era de alto volume. Hoje em dia, você consegue falar de um para um. Sim. Então, quando você consegue falar de um para um, é muito mais efetivo, né? Porque aí você consegue passar esse tipo de mensagem. O Bruno não pode ter o gás faltando no domingo porque ele vai cozinhar para a família dele. Né? A hamburgueria aqui na esquina não pode ter o gás faltando porque ele é o ganha-pão dele de todos os dias Sim. servir os hambúrgueres. Então, isso não pode nunca. Esse cuidado que a gente tem é o nosso grande diferencial. Obviamente, em todas as estratégias de comunicação e marketing, que a gente fala, né, todo dia, toda hora, mas é um diferencial que está na voz do nosso presidente, está na voz de cada colaborador, né? A gente tem um programa lá nas Pegas Brás que é muito legal, que está conectado totalmente ao marketing, que é o Jeito Super de Atender. Realmente um programa que capacita todos os pontos de contato das Pegas Brás para garantir que a gente está atendendo em excelência. Né? Legal. Então, isso está conectado diretamente ao discurso que eu tenho lá no marketing, né? Na minha mensagem que eu mando para o CRM, ou até na peça de prospecção em social media, mas ela cascateia até aquele cara na ponta que está indo lá abastecer um cliente comercial. Né? Então, todos eles têm o mesmo discurso. Então, essa cadeia completa, esse jeito super de atender, é o nosso diferencial. Legal. Olha, Estevão Paiva, Head de Marketing da Supergás Brás. Daria pra gente ficar aqui mais uma hora aqui falando agora só desse assunto que você tocou. Um prazer ter você aqui e contar um pouquinho do que vocês têm feito para tornar algo Legal. que, teoricamente, né, na prática é um commodity, mas algo que facilita a vida das pessoas, que traz uma experiência diferenciada, né? Obrigado, viu? Legal, obrigado, Bruno. Convidar todos a seguir a gente nas redes sociais. Seguir a Su lá, né? Segue a sua, acompanha a sua. Tem muito conteúdo legal. A gente realmente tem feito um trabalho muito bacana, tanto de comunicação quanto de marketing. A gente tem muita história para contar. Acompanhe também aqui no mundo do marketing, porque a gente também vai contar muita história aqui no mundo do marketing, de todos esses cases que a gente falou aqui rapidamente. Obrigado aí pela presença. Eu espero que eu tenha colaborado um pouquinho com vocês. Com certeza. Você que gostou aqui desse papo, certamente vai poder encontrar o Estevão lá no CMO Summit 2025. Você vai estar lá? Com certeza. Que dia? Você sabe que dia? Você me falou que é em junho, agora que dia Junho. exatamente? 25 e 26 de junho no Expo Center Norte. Garanta sua vaga. Você com certeza vai ter esse encontro com o Estevão e com outros executivos de marketing para trocar Legal. ideia. Conte Obrigado, comigo. viu, Estevão? Obrigado, Bruno. Até a próxima. Valeu. Grande abraço para você também. Até a próxima. A gente se encontra aqui no Mundo do Marketing no CMO Summit.